Olá, tudo bem com vocês? Sou Márcio Lenhati, mentor e consultor em análise de vibração. Vamos continuar falando, parte 2, sobre resolução dos nossos espectros, das nossas coletas, do nosso banco de dados. Vamos lá? Mas antes de começar, curta os vídeos lá no YouTube, tem muitos vídeos legais lá para vocês. Compartilhe com os colegas, com os amigos de trabalho. Vamos divulgar os nossos trabalhos, a nossa manutenção, para quê? Para que seja um ambiente agradável, para que possamos buscar mais e mais conhecimento, para que sejamos assertivos naquilo que vamos fazer. Isso não é só para a nossa vida toda, não é só para a nossa vida profissional, para a nossa vida pessoal. Porque quanto mais aprendemos, mais buscamos, melhor é. E é uma coisa que daqui, ó, ninguém tira da gente. Vamos lá? Então vamos começar. Como eu estava falando de resolução, mas vamos falar a respeito do envelope e do PicView. Qual que é a melhor resolução? O envelope, explicando assim bem rápido, ele vai fazer um filtro, tirar uma média e vai te dar lá tudo que se repete, dando uma média daquilo que se repete dentro daquele filtro que ele está fazendo em aceleração. O PicView, ele já usa aceleração pura. Então, às vezes, no PicView, você vai pegar o início da falha, bem a falha, o defeito, né, bem no início. Pode assustar um pouco. Ah, tá pegando, não, mas é tudo você depende dos seus níveis de alarme, como que você vai trabalhar com um, como que você vai trabalhar com o outro. Mas vamos falar de uma resolução que é igual para todos. E outra, os dois, tanto o envelope como o PicView, são ferramentas muito boas, são ferramentas excelentes para os nossos diagnósticos e análise de vibração. Quando nós vamos montar o nosso espectro, nosso Fmax lá, ou nós temos que ter cuidado também em cortar as nossas frequências iniciais, porque eu tenho que saber a frequência da gaiola. Às vezes eu vou cortar 1, 2 Hz lá em baixa rotação e estou cortando a frequência da gaiola. Aí dá um defeito, ocorre uma falha, uma quebra, aí eu não vi nada porque lá no início eu cortei a frequência, eu não enxerguei. Então cuidado com os cortes iniciais e com a sua frequência máxima. Para que possamos fazer um bom diagnóstico, temos que ter excelência naquilo que vamos fazer. Eu gosto de trabalhar, quando eu vou montar meu Fmax, eu gosto de pegar, se eu vou fazer só no envelope, eu gosto de pegar até 7ª, 8ª harmônica da pista interna, que é o ideal. Para mim é o ideal. Então, quando eu vou montar meu Fmax lá, eu calculo para pegar até 7ª, 8ª. Tem pessoas que trabalham com 10, com 11. Mas aí você vai fazer esse cálculo. Para mim, o ideal são 7 harmônicas ali da frequência da pista interna. A gaiola, eu tenho que saber a resolução, como que eu falei no vídeo anterior, né? Então, quando eu vou calcular para montar, se eu vou fazer algum corte, algum ruído de cabo, que alguns coletores aparecem, eu quero tirar um ruidinho ali, fazer um corte, eu tenho que saber a frequência da gaiola. Porque para não estar cortando a frequência da gaiola. E montar uma boa resolução. Eu fiz um calculinho aqui. O que é uma boa resolução? Você vai pegar a sua frequência máxima, tirar menos a frequência mínima, aquilo que você vai cortar, ou se não, você não vai cortar, você vai deixar zero, e dividir pelo número de linhas. Aí você vai ter a sua resolução do gráfico. Qual que é uma boa resolução? Uma boa resolução, ela tem que estar abaixo de 0,3 Hz. Porém, você tem que levar em conta a frequência da gaiola. Se a sua frequência da gaiola é 0,3 Hz, a sua resolução tem que estar um pouquinho abaixo, 0,2, 0,1. Aí você tem uma boa resolução. Eu fiz um cálculo bem grosseiro aqui. Se eu tenho a minha frequência mínima, eu não cortei nada, tá zero. A minha frequência máxima é 1500, então é 1500 menos zero dá 1500. Aí eu usei 1600 linhas. Só 1600 linhas. Aí eu pego 1500 dividido por 1600, vai dar uma resolução de 0,9, 0,93, 94. É uma resolução boa? É mais ou menos. Não é boa. A resolução ideal é um 0,3 ali. Você tem uma boa resolução. Vou falar muito. Lembrando da frequência da gaiola. Então a sua resolução tem que ser melhor do que a frequência da gaiola.
Então, vamos lá. Quando eu tenho esses ranges de frequência, eu preciso saber quantos segundos eu vou demorar para coletar. Em baixíssima rotação, vamos falar em baixa rotação, eu fiz um cálculo aqui por cima. Em baixa rotação, baixíssima rotação, estou trabalhando lá, meu fundo de escala é 2 Hz. 2 Hz. Eu usei 1.600 linhas. Quanto tempo eu vou demorar para fazer isso? Né? Então, o que eu vou pegar? 1.800 linhas e vou dividir pela minha frequência máxima, que é 2 Hz. Então, vai dar em torno de 800 segundos. Se eu pegar 800 segundos e dividir por 60, vai dar em torno de 13,3 minutos de coleta. Minutos de coleta. E é isso mesmo. Para baixíssima rotação, o seu tempo de coleta, ele é grande. É 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Mas isso é importante. Também isso vai depender do número de voltas. Lembra que eu falei no vídeo passado? Entre 7 e 10. Entre 5 e 7 já é um ponto bom. 10, você vai ver que você vai demorar muito tempo coletando. Porém, você vai ter uma assertividade melhor. Você vai ter um espectro mais refinado. Entendeu? Então, esses ajustes no seu banco de dados têm que ser feitos, sim, minuciosamente. Você tem que fazer equipamento a equipamento, ponto a ponto, para você saber aquilo que você quer. Em baixa velocidade, baixíssima velocidade, eu particularmente, no ponto que eu estou coletando lá, o meu equipamento roda 2 RPM, aí eu vou usar um fundo de escala de 10 Hz, 5 Hz. Eu acabo usando somente o envelope ou o peak view e aceleração. Às vezes eu nem uso velocidade. Porque eu não vou pegar nada ali. Não vou pegar nada. Vou usar medir um ponto axial? Vou. Mas você vai ver que você vai demorar muito tempo para coletar. E é o ideal para se fazer. Mas não tem como escapar disso. Então, quando você está montando o seu banco de dados, preste atenção quais os números de linha que você usar, as frequências do que você tem. Você precisa saber das frequências de engrenamento. Tem o número do rolamento, você saber as frequências do rolamento, para você calcular a sua resolução, para você ter uma ótima resolução, para você não cortar lá no seu fundo de escala, a minha frequência da gaiola lá é 100 Hz, da pista interna, desculpa, da pista interna é 100 Hz, aí você vai lá, monta um espectro com 90 Hz, meu fundo de escala. Você está perdendo a pista interna. Então você tem que saber todas as frequências. Tem que saber os números do rolamento, a rotação que esse equipamento vai estar rodando para você fazer um cálculo correto. Lembra, nós temos que ser assertivos. Nós temos que fazer o nosso melhor sempre. Assim nós vamos dar um bom diagnóstico, nós vamos ser assertivos naquilo que nós vamos estar falando, nós vamos ter confiabilidade, nós vamos ser confiáveis naquilo que nós vamos estar falando. Temos assertividade, falando assim, ó, isso aqui, essa falha é essa. Temos que trocar logo antes que quer. Vamos programar essa troca? Então, nós temos que ter essa confiabilidade. Temos que ser assertivos e fazer o nosso melhor sempre. Sempre buscar o melhor. Ok? É mais uma dica na sua montagem do banco de dados, do seu espectro. Sou Márcio Lenhati, mentor em análise de vibração. Se vocês estão curtindo, gostando dos vídeos, compartilhem. Compartilhem com os amigos, com os colegas de trabalho. Dê um like lá no YouTube. Vamos divulgar essa manutenção. Fiquem com Deus. Até a próxima.